Boa tarde a todos. Eu sou a Ana Quintanilha, sou estudante do doutorado pela ACU e hoje eu vou ministrar uma aula referente ao meu curso de pós-graduação em doutorado em Ciências da Educação. Eu vou trazer uma reflexão sobre o ensino à distância e o ensino presencial. Eu trago essa reflexão para a gente poder refletir, trocar experiência, ver as vantagens e desvantagens que tem num curso EAD e num curso presencial. A educação à distância hoje vem crescendo muito rápido. Junto com essa rapidez, vem uma gama de estudantes sedentos de conhecimento e, ao mesmo tempo, recuperar o tempo perdido por motivos de complicações particulares que não foi possível estudarem num tempo certo, e até mesmo se aperfeiçoar para uma promoção, seja escolar ou profissional, ou ampliar o seu aprendizagem. Hoje é muito notório que a sociedade valoriza muito o estudo de quem não ah, acontecia no passado. Então, o que eu quero dizer com isso? A educação à distância, ela veio para ajudar determinadas pessoas que queiram se aperfeiçoar, que queiram recuperar o tempo perdido, e, ao mesmo tempo, enriquecer o seu currículo, participar de uma promoção, almejar um emprego novo. Então, a educação à distância é uma modalidade de ensino que ela tem as suas vantagens e desvantagens que a gente vai conversar aí no decorrer da aula. A princípio, eu trago uma discussão reflexiva entre a educação à distância e a presencial, vantagens e desvantagens para o estudante. Então, nós vamos conversar junto no decorrer da aula quais são essas vantagens, quais são essas desvantagens. A importância de você concluir os seus estudos neste momento é de grande valia, porque vai te colocar num patamar de igualdade daqueles que fizeram presencial e daqueles que estudaram no tempo certo, na idade certa, e você, por algum motivo, teve que parar o seu estudo, correr atrás de seu sustento, para sustentar a família. Então, o EAD ele veio para deixar em pé de igualdade mesmo o ensino e a educação. Assim, tem-se que fazer presente a legislação, porque muitas pessoas não acreditam na educação à distância por achar que a educação à distância não está legalizada perante as leis, que não é verdade. Hoje, a educação à distância está amparada, os nossos governantes já direcionaram o olhar para a educação à distância e deixou já tudo legalizado. Quem quer fazer a educação à distância hoje tem todo o amparato pela lei. Os nossos governantes eles deixam claro que a educação à distância e a educação presencial hoje em dia têm os seus valores. Cabe ao estudante escolher qual modalidade ele quer. Ele vai analisar as vantagens e desvantagens do ensino à distância e vai analisar as vantagens e desvantagens do presencial. E no decorrer aqui da aula, eu vou deixar claro e responder essa pergunta que norteia a nossa aula. Quais as vantagens e desvantagens? Então, vamos lá. A educação à distância, ela te dá em vantagem que você pode estudar
no ambiente da sua casa, no ambiente do seu trabalho, no ambiente da própria escola. Você é quem faz o seu tempo, que cumpre as etapas do seu trabalho, das suas atividades. Você tem uma flexibilidade para estudar e concluir os seus estudos ou o seu aperfeiçoamento aonde você quiser. É você, estudante, que faz o seu tempo, que faz o ambiente adequado para você concluir as etapas dos seus estudos. Já o presencial, você tem que se deslocar até o local, você tem que gastar tempo no trânsito, você tem que ir até a instituição de ensino, você tem que assistir todas as etapas, todas as aulas, às vezes 4 aulas por dia, 5 aulas por dia, cumprir as suas etapas no local, na instituição em que você está matriculado, você tem o seu retorno. Então, você tem todo esse tempo que você poderia estar, como que eu digo, você poderia estar agregando conhecimentos, estudando e assim ganhar esse tempo. Então, essa é uma das desvantagens do presencial. Agora, em relação à educação à distância, nós temos as aulas interativa, aquela em que o professor está presente num determinado horário e ele vai conversar com você online, e ele vai interagir, ele vai tirar as dúvidas, ele vai falar com você, aquele é o momento de vocês interagir. Mas em algum momento o professor não vai estar presente. Você vai deixar suas perguntas, suas indagações, as suas atividades, tudo no chat. E aí o professor, em um momento, vai entrar no chat, vai entrar na plataforma e ele vai responder, vai dar a devolutiva, vai dar o feedback para vocês. Então, não vai deixar de não ter a interação, porém não vai ser no mesmo horário em que você está na aula. Você tem a vantagem de acessar a plataforma, o horário que você quiser, você tem a liberdade de deixar as suas perguntas, as suas dúvidas no horário que você quiser. Aí depois você interage junto com o professor em um determinado momento que é combinado, né? Que é no cronograma, tal dia e tal horário eu vou estar online, presencialmente, para a gente poder conversar, tirar as dúvidas, e assim você poder interagir com o seu professor, com o seu tutor, com a sua orientadora, com o seu orientador. Então, ele deixa claro que a educação à distância é uma educação, uma modalidade de ensino que tem a sua flexibilidade. E eu ainda deixo para a gente refletir que esse tipo de ensino, esse tipo de modalidade, 80% diz respeito à disciplina, à didática do aluno. É o aluno que vai fazer o seu tempo, é o aluno que vai fazer a educação à distância valer a pena, porque é ele que precisa correr atrás do tempo, é ele que precisa se formar, é ele que precisa ter disciplina para poder concluir o seu ensino, o seu curso, as suas atividades. Aí eu trago aqui que, de acordo com essa visão, e que muitos não acreditam na educação à distância, acham que para haver realmente o ensino, para haver realmente o aprendizado, o professor precisa estar junto. E não é verdade. O professor não precisa estar junto porque você precisa correr atrás também do seu aprendizado, você precisa correr atrás também
do conteúdo, das atividades. Então, o aluno tem que interagir o tempo todo com seus tutores e colegas do curso para, assim, concluir as atividades, como acontece num curso presencial. Se você está online, se você está no EAD, você vai interagir com seus colegas, você vai interagir com o professor. Da mesma forma, é, uma, um diferencial é que o professor, em determinado momento, não vai estar online para responder na hora, mas ele interage sim, ele dá o feedback sim. A educação à distância se tornou cada vez mais atraente por ser reconhecida através das leis e também por fazer das novas tecnologias uma ferramenta muito útil para você concluir o seu curso EAD. A tecnologia ela precisa estar adequada e amparada com o seu curso, com a sua habilidade, para você poder concluir os seus estudos e entregar suas atividades. E lógico que através da modalidade EAD, a tecnologia tem que estar junto. Essa tecnologia ela ficou muito evidente depois da pandemia, eu digo não depois, no decorrer da pandemia, ela foi muito útil, foi ela que nos deu um amparo para a gente chegar até nossos alunos, foi a tecnologia que nos aproximou das casas dos nossos alunos, foi onde nós podemos distribuir as atividades, foi onde os alunos pôde ter aula online, aula híbrido, né, no ensino híbrido também. Então, a tecnologia, neste momento, foi muito útil. Ela transformou a casa em escritório, a casa em sala de aula, a casa num ambiente que pode contribuir com o aprendizado das crianças e não deixou de ampliar, né, os conhecimentos através da tecnologia. Ela veio mesmo para ajudar a abrir os nossos olhos para isso. E conforme Lift, ele deixa claro que a educação à distância não pode deixar de perturbar e agir dentro do sentido original da sua oferta. O que isso quer dizer? É que a gente tem que verificar se os conteúdos estão chegando adequadamente. Se quando você faz um curso EAD, se você tem a mesma grade curricular do curso presencial. Então, você, como estudante, como pesquisador, você vai procurar fazer essa comparação e saber se o curso que você está fazendo está adequado ou não. E aí você muda, se for o caso, ou você vai atrás do conteúdo que faltou, ou vai atrás da programação que ficou faltando no seu curso nesse momento. Essa modalidade de ensino ela é muito importante porque os alunos eles deixam de ser tão dependente de uma pessoa, no caso o professor, e ele vai atrás de capacitações para poder ampliar os seus conhecimentos. Então ele deixa de ser tão dependente, mas que o professor, sim, é uma peça fundamental, porque ele é um mediador naquele momento. Ele aprende e ensina junto. E o aluno, ele deixa de ser tão dependente, mas ele vai buscar os seus caminhos para concluir o seu curso. Não vai ter ali a estrutura física, o professor físico, porém, o professor se faz presente online. Ele é muito importante nessa modalidade da educação à distância. Muitas empresas, muitas pessoas que vai contratar, quando está no seu currículo que você fez um curso EAD, fica ainda com o pé atrás. Será que ele estudou bem? Será que ele fez tudo bem? Será que ele não foi procurar uma educação à distância somente por comodidade?
E aí a gente vê que não, que muitas instituições são, sim, sérias e trazem uma bagagem na educação EAD que não deixa nada a desejar nos cursos presenciais. A educação à distância, ela é sim importante, ela traz sim um ganho muito grande para o estudante, e cabe ao estudante agora, com um olhar de pesquisador, saber o que é melhor para você, se é a modalidade EAD ou se é a modalidade presencial. Conforme eu falei, eu vou deixar aí essa reflexão para a gente poder interagir, mas vou dar a minha opinião, que uma mudança como essa requer sim um olhar diferenciado e requer o empenho de quem está estudando na educação à distância. Eu, no meu caso, eu faço doutorado EAD, e o meu doutorado, ele é muito rigoroso. Nós temos aulas interativas, a gente conversa com os professores, a gente conversa com os outros estudantes, a gente conversa com os nossos orientadores, nós temos aulas presencial num determinado horário, o professor está ali presente, tirando nossas dúvidas, trazendo conhecimento, interagindo o tempo todo. E aí o aluno, ele tem que ter a disciplina para estar disponível naquele momento, naquele horário, para você poder interagir. As aulas ficam gravadas, porém, na gravação não é a mesma coisa de você estar com o professor e tirar a dúvida naquele momento. Mas a aula fica gravada, você pode depois deixar a sua pergunta, deixar o seu elogio, deixar a sua interação, que o professor ele vai responder depois, né? E a instituição a qual eu estudo, a ACU, ela é muito assim, ela proporciona muitos eventos como esse, ela te deixa assim, você com uma indagação de que você tem que buscar mais e mais e mais o seu conhecimento, isso é muito importante para um pesquisador. É essa reflexão que eu quero deixar para vocês neste momento e falar um pouquinho das referências que eu coloquei aqui. Eu coloquei Borges, que ele faz a interação na prática. Então, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo sendo uma modalidade EAD, você precisa ter aquela interatividade na prática, que são as aulas interativas online que a ACU proporciona. E é muito importante essas aulas, porque só assim você vai poder trocar conteúdos, agregar conhecimento, como eu já disse, e a prática, ela te traz uma bagagem muito grande para você que vai se tornar um professor universitário, um professor atuante. Eu trago também o decreto 2.494, de 10 de fevereiro, que ele fala como é a educação à distância no Brasil. Então, para quem quer se aperfeiçoar ainda mais, para quem quer se aprofundar ainda mais nesse tema, essa é uma dica que eu deixo de referência para ir atrás e procurar mesmo o que fala a educação à distância no Brasil. E também eu trago o Moran, que ela fala o que é educação à distância, que foi publicado no site da USP. Também é muito importante a gente saber o que é a educação à distância, para a gente poder ter base para discutir isso futuramente, porque é uma modalidade que vem crescendo muito. Então, a gente precisa se adequar a essa nova realidade e a essa nova modalidade de ensino, que eu digo que não é tão nova, já existia, mas que com a pandemia ficou em evidência. A mensagem que eu deixo para nós e para todos é a seguinte: ser professor é construir pontes de sabedoria. O que eu quero dizer? O professor, ele está construindo junto com a gente
essas pontes de sabedoria. Não é porque a modalidade é à distância, não é porque o ensino é online, não é porque está na plataforma que nós não vamos construir o nosso saber, os nossos conhecimentos. Então, o professor, ele vai construir junto com a gente. Hoje, ele é um parceiro. Hoje ele é um mediador. Hoje ele aprende e ensina junto. Esta é a mensagem que eu quero deixar para a gente refletir aí, referente ao ensino à distância e ao ensino presencial. Espero ter contribuído um pouco com a formação de vocês e até uma próxima.